Colocou, mas bateu na trave. Na verdade, o arrebatamento, ele é sem sinal. Não há nenhum tipo de acontecimento ou movimentação geopolítica ou situação pandêmica de guerra ou rumor de guerra que nos indique a proximidade do arrebatamento. O arrebatamento é sem sinal. Não há sinalização para o arrebatamento. Quando a Bíblia fala de sinais sobre a vinda de Cristo, deixa eu procurar a melhor maneira de falar isso. Quando a Bíblia, por exemplo, lá em Mateus 24, quando Jesus está falando sobre coisas que acontecerão durante a tribulação, e ele está falando sobre estes acontecimentos como sinais para a sua vinda, ele está se referindo a um período de 7 anos que indicam claramente a proximidade da vinda do reino de Deus. Então, os sinais mencionados por Cristo, especificamente em Mateus 24, é sobre os sinais para a vinda de Cristo à terra, e não sobre o arrebatamento. Confundimos, às vezes, alguns de nós que somos evangélicos, confundimos o arrebatamento com a vinda do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que quando formos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Então, para o crente, a vinda do Senhor é o arrebatamento. Então, é comum a gente encontrar textos na Bíblia falando da vinda que se referem ao arrebatamento, porque para o crente será a vinda de Jesus. Porque se eu sou arrebatado, estou com Ele para sempre, então para mim Cristo já veio. Mas, tecnicamente, o que a Bíblia chama de vinda de Cristo se refere ao momento em que Ele vai aparecer nos céus, em que todo olho o verá, e Ele descerá até a terra e estabelecerá o seu reino por 1000 anos. Isto é a vinda, tá? Para o arrebatamento, não tem sinal, certo? Para a vinda de Jesus, tem sinais sucessivos durante um período de 7 anos. Aí você me diz, mas Natan, o que está acontecendo agora, essa situação, as guerras, não sei o quê, não são o princípio das dores, ama? Não, na verdade, quando Jesus usou essa expressão, ali em Mateus capítulo 24, não sei se foi no versículo 8, é por ali, ele estava falando sobre a primeira metade da tribulação. Ele chamou de princípio das dores a primeira metade, e ele vai chamar, inclusive, lá mesmo no mesmo capítulo, a segunda metade de grande tribulação. O que Jesus quis dizer é que a tribulação começa com dores menos intensas, mas é o começo das dores, mas essas dores, como o trabalho de parto o trabalho de parto daquela que está para dar à luz, vão aumentando, vão intensificando e vai se transformar numa grande tribulação. Mas durante todo esse período de 7 anos em que as coisas acontecerão, tudo isso servirá de sinal para a vinda de Cristo. A nossa expectativa como cristão não é olhar para o que acontece no mundo para concluir que o arrebatamento está perto, porque a gente não precisa, não deve se basear nas notícias, nos jornais e nos acontecimentos para julgar se está perto ou não. Aí você diz, Natan, então o crente não tem como saber sobre a proximidade da vinda de Cristo, sobre a proximidade do arrebatamento? Não, aí sim, tem como o crente saber, mas não está baseado no noticiário e nem nos acontecimentos ou no que se passa no mundo. Tem muitos versículos que falam sobre a possibilidade do crente saber sobre a proximidade da vinda de Deus. Mas, um dos melhores versículos é Hebreus capítulo 10, versículo 25. Quando ele diz assim, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Antes, pelo contrário, façamos admoestações àqueles que deixam. E tanto mais admoestações devemos fazer quanto vemos que o dia se aproxima. Ou seja, Paulo faz menção ali a uma percepção espiritual do coração do crente. Ele fala de uma capacidade do crente de saber de coisas de uma forma sobrenatural. Ele fala, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Eu sei que isso é uma coisa que não se ensina nas igrejas, eu sei que é uma coisa que não se fala direito, mas o Novo Testamento ensina muito sobre a possibilidade, a capacidade do crente que nasceu de novo, saber sobre coisas de uma forma sobrenatural. Entre estas tantas coisas que o crente pode saber, está incluído também a proximidade do arrebatamento. Há muitos textos, mas eu acho que esse talvez seja um melhor. Então, quanto mais o crente for sensível, quanto mais ele estiver apegado com a palavra e ele estiver andando na linha, mais sensibilidade ele vai ter para perceber a proximidade. Não é com base no que acontece, tá?